Olá, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de microbiologia do solo, né, com ênfase na nutrição vegetal. As aulas dessa segunda semana vão dar ênfase ao ciclo do nitrogênio, né, desse importante macronutriente, essencial para a formação de aminoácidos e, consequentemente, proteínas, que vão dar estrutura aí para o vegetal, né, favorecendo no desenvolvimento da planta. Lembrando que a planta apresentando ótimo desenvolvimento, nós teremos também, aliado a outros fatores, obviamente, sucesso na produtividade desse vegetal, dessa planta. E aí, nós já iniciamos a nossa aula falando do depósito do nitrogênio, que o principal local do planeta onde nós temos nitrogênio é a atmosfera. Então, é o gás, o elemento químico em maior quantidade, né, presente aqui no meio atmosférico. Só que daí nós temos um detalhe. Apesar do nitrogênio estar presente aí em torno de 70% a 80% de toda a atmosfera, ele é de difícil assimilação pelo vegetal na forma como ele está nesse depósito. Por quê? Porque o nitrogênio, quando ele está aqui na atmosfera, ele está no formato de N2. E N2 são duas moléculas de nitrogênio unidas por ligações covalentes. Consequentemente, a planta não consegue absorver sem que haja algum mecanismo de transformação desse nitrogênio na forma assimilável, que todos nós sabemos que a planta absorve nitrogênio principalmente na forma de nitrato, né? Entrando aí pelas raízes, indo parar no xilema, e aí por aminação ou transaminação, formando os aminoácidos que vão formar, consequentemente, as proteínas, certo? Então, as plantas absorvem nitrogênio na forma inorgânica, preferencialmente na forma de nitrato, né? Que é o NO3. E depois de absorvido na forma de nitrato, as plantas elas acabam formando, assimilando ele em forma de amônio. E o amônio, que é o NH4, né? O íon amônio, ele vai ser utilizado na síntese dos aminoácidos que formarão as proteínas. Lembrando que todos os seres vivos, né, mas principalmente o vegetal, que é o ser vivo de interesse para nós nesse momento, ele, depois da água, que é a substância mais abundante nas células dos seres vivos, a proteína é a substância que vai estar em segundo lugar em maior quantidade. Então, primeiro a água, que é uma substância inorgânica, e depois a proteína, que é uma substância orgânica. Então, a proteína é essencial para toda a formação do vegetal, né? E aí vai formar as estruturas, os órgãos, as células, os tecidos. Por isso da importância do nitrogênio na nutrição da planta, tá? Do vegetal. Tanto que ele é o principal aí dos macronutrientes, do NPK, ele vem inclusive aí em primeiro lugar, né? O N, né? Que vai auxiliar aí no processo de desenvolvimento vegetal. E aí, eu sempre utilizo desse esquema para estar elucidando e explicando o ciclo do nitrogênio. Por quê? O ciclo do nitrogênio ele é complexo devido às inúmeras etapas as quais compõem o ciclo. E cada etapa tem uma função, né? Ela é pertinente para que todo o ciclo seja extremamente aproveitado pelo vegetal. Então, desde os processos de fixação, decomposição, nitrificação, amonificação, eles são essenciais para que o nitrogênio que está disponível na atmosfera entre nos microsítios do solo, né, e via fixação possa ser transformado em nitrato para ser absorvido pela planta. Ou ainda, pelo processo de decomposição, o nitrogênio orgânico presente aí na composição das células dos tecidos seja decomposto e aí biodisponível para o vegetal. Então, vamos passar aqui por todas as etapas, por todas as fases do ciclo do nitrogênio. E é lógico que, como nós estamos em nível de pós-graduação, eu vou dar ênfase para as principais fases, tá? Então, nós temos aqui a mineralização ou amonificação,
que é quando o nitrogênio orgânico presente no solo, certo? Ele vai ser mineralizado. O que é a mineralização? Quando o nitrogênio orgânico é transformado em nitrogênio inorgânico. E aí, consequentemente, formando íons amônia ou amônio. Então, está aqui a nossa mineralização ou amonificação. Aqui nós temos a imobilização. O que é a imobilização? Quando o nitrogênio disponível no solo, ele é absorvido pelos micro-organismos. Esses micro-organismos podem ser tanto os que estão envolvidos nos processos das próprias fases do ciclo, quanto por qualquer tipo de micro-organismo que faça respiração anaeróbica e daí decompõe aí, né, os nitratos presentes no solo para a obtenção de energia. Então, o que é a imobilização? A utilização do nitrogênio do solo e incorporação deles nos micro-organismos presentes nesse ambiente. Nitrificação. Aqui é a etapa número 4 e 5. Com a presença de íons amônio ou amônia no solo, nós vamos ter a transformação desse íon amônia por oxidação em nitrito e posteriormente nitrato. O processo de transformação de amônia em nitrito e nitrato chama-se nitrificação, né? Que é subdividido aí em nitrosação, quando é de amônia em nitrito, e nitratação, quando é de nitrito em nitrato. Desnitrificação são as perdas de nitrogênio do solo. Essa desnitrificação ela pode se dar por processos de volatilização, certo? De acordo com fatores intrínsecos do solo, como o pH, onde as substâncias pré-formadas podem se envolver em reações químicas e retornar as substâncias previamente formadas. A fixação, que é de fundamental importância, né, para a produtividade agrícola, tanto que tratamos as sementes, né, com os inoculantes, que são aí os nossos micro-organismos que são capazes de fixar esse nitrogênio presente nos microsítios do solo, tornando-os biodisponível para a planta, uma vez que ela sozinha não é capaz de fazer essas transformações. Então, o processo de fixação, tanto por inoculação quanto pela microbiota naturalmente, que é a natural que vive no solo, né? Pela população de micro-organismos fixadores, Rhizobium, Azospirillum, Bradyrhizobium e entre outros que possam estar participando aí desse processo. Então, tá aqui a fixação. Assimilação. O que é assimilação? Quando o nitrogênio já está biodisponível para a planta e ela vai absorver ele. Então, através das raízes, esse nitrogênio, na forma de nitrato, entra no vegetal, passa pelo córtex da raiz e chega até o xilema para aí ser o quê? Transformado em aminoácidos, né? Pelo processo aí de aminação ou transaminação. E aí, por fim, 10, a decomposição, que também é fonte de nitrogênio para o solo. Inclusive, pessoal, a decomposição, que é aqui o número 10, é a primeira etapa do nitrogênio que eu vou tratar com vocês na nossa aula, tá? Então, a decomposição é quando o nitrogênio presente na biomassa de animais ou vegetais ou quaisquer seres vivos, mas principalmente animais e vegetais, né? Que tem aí uma biomassa considerável. Então, esse nitrogênio está lá formando os aminoácidos, as proteínas, né? Membrana plasmática, está formando ali as organelas, o citoplasma, os tecidos, os órgãos desses seres vivos. E quando parte desses seres vivos, ou eles na sua totalidade, sofrem o processo de decomposição por ação de micro-organismos específicos, esse nitrogênio vai ser retirado, vai ser quebrado essas macromoléculas, deixando elas em monômeros. Então, eu vou ter aqui a formação de nitrogênio orgânico para o solo. Na verdade, não seria bem a formação, eu vou ter a disponibilização do nitrogênio, que está na biomassa do ser vivo, certo? Ele vai ser incorporado no solo por processos de decomposição, tá? Então, nós vamos ter aqui o primeiro processo de decomposição, A,
de proteínas. Então, as proteínas são macromoléculas com a principal função estrutural nos seres vivos, e essas proteínas elas são compostas por aminoácidos. As proteínas são macromoléculas de alto peso molecular formada por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Uma proteína tem de dezenas a centenas de aminoácidos. Então, ela é formada por uma estrutura macro e que tem que ser quebrada aí, formando monômeros. Então, aqui eu tenho a proteína, que os aminoácidos, né, unidos uns aos outros, pela ligação peptídica, aqui está um aminoácido, aqui está outro, certo? Aqui outro aminoácido, e essas aqui são as ligações peptídicas. Então, certas enzimas produzidas por micro-organismos do solo, principalmente o bacilos, penicillium e aspergillus, agem produzindo proteases. O que as proteases vão fazer? Como que elas vão agir no processo de decomposição? As proteases quebram as ligações peptídicas, né, em certos pontos específicos, deixando a proteína em tamanho menor, formando peptídeos. O que são peptídeos? Peptídeos são conjuntos, né, de aminoácidos ainda unidos por ligações peptídicas, mas são estruturas menores que as proteínas. E aí, para se tornar, né, para ficar previamente disponível os aminoácidos individualmente no solo, eu vou ter a ação das peptidases, que também é um tipo de enzima produzida principalmente por bacilos, né, Arthrobacter e Aspergillus. Mas sempre aqui, pessoal, as proteases e as peptidases, elas são produzidas principalmente por bacilos, tá? É o micro-organismo mais evidente, que mais contribui na secreção de proteases e peptidases no solo, contribuindo para a decomposição das proteínas. Então, eu tenho uma macromolécula de alto peso molecular, vem as proteases, produzidas principalmente por bacilos e alguns micro-organismos secundários, quebram formando as peptidases, né, os peptídeos, e aí as peptidases, também produzidas aqui pelos bacilos, certo? Vão agir de forma nos peptídeos, liberando os aminoácidos. Então, aqui, ó, as peptidases, elas quebram as ligações peptídicas, liberando, deixando os aminoácidos de forma individual. Lembrando que o aminoácido tem esse nome porque ele tem o grupamento amino, que é o NH2. Então, o nitrogênio vai estar ali no aminoácido. Ainda é substância orgânica. Esse nitrogênio aqui não entra diretamente no processo de nitrificação. Ele ainda está como composto orgânico. Ele tem que ser mineralizado e transformado em o amônio ou amônia. Como ele é ainda, o grupamento amino está ligado aqui, ó, no grupamento carbonado, eu vou ter por consequência aqui uma substância orgânica. Então, decomposição das proteínas, ação das proteases e peptidases. Também teremos nitrogênio em grande quantidade nos ácidos nucleicos. O DNA e o RNA, que é um material genético que está dentro da célula, né, lá no núcleo ou ali no citoplasma para formar proteínas, né, o DNA guardando a informação genética, o RNA participando dos processos de tradução de síntese proteica, nos nucleotídeos, né, dos ácidos nucleicos, vai estar presente aqui o nitrogênio, nas bases nitrogenadas. Então, aqui eu tenho os polinucleotídeos, vários nucleotídeos, e na base nitrogenada, posso observar aqui ó, o fosfato, o açúcar, que é a ribose ou desoxirribose, e aqui a base nitrogenada, adenina, timina, citosina e guanina. Ela vai ser retirada do nucleotídeo. Então, as enzimas nucleases, elas agem retirando a base nitrogenada do nucleotídeo, deixando ela isolada de forma orgânica no solo. Assim como o aminoácido, a base nitrogenada ainda é uma substância orgânica. Então, ela vai ter que passar por mineralização para liberar os seus nitrogênios para dar continuidade ao ciclo, certo? Então, vou ter ação aqui ó, das enzimas nucleases, né, quebrando, retirando os nucleotídeos da cadeia polipeptídica, e aí depois eu vou ter aqui, né, os
nucleotídeos soltos e vou ter aí a retirada da base nitrogenada. Então, os ácidos nucleicos também sofrem processo de decomposição para fornecer nitrogênio para o solo. E, por fim, a ureia. A ureia, né, ela pode ser um produto de metabolismo tanto de micro-organismo quanto de qualquer outro ser vivo, né? Nós excretamos ureia do nosso corpo, né? Para nós ela se torna tóxica. E aí também como uso de fertilizante, a ureia sintética. Quando a ureia está no solo, vamos tratar ela aqui de forma sintética, vai ter ação da urease, né, através do bacilos. Bacilos, novamente, presente aqui um micro-organismo de extrema importância no solo, né? Então, bem pertinente estar analisando a presença desse micro-organismo na microbiota, né? Para auxiliar nos processos nutricionais do vegetal. Ele produz a urease que vai agir aqui na ureia, né? E, consequentemente, liberar aí doses de amônia. Então, a ureia tem o grupamento NH2 e a urease vai acabar agindo dessa forma aqui, tá? Agindo para liberar esse NH3. O detalhe é que quando nós temos aqui, pessoal, a hidratação da ureia, por consequência, ela acaba tendo aí a questão do pH do solo. Quando a ureia é hidratada e na presença da urease, dependendo do pH que o solo estiver, do microsítio do solo, ele pode, a ureia, o NH3, a amônia, acaba volatilizando. E aí você tem grandes perdas de amônia no solo. Então, nós temos que evidenciar como evitar essas perdas. Muitas vezes você vai lá, fornece nitrogênio na forma de ureia e chega aí a 70% de perda dessa ureia, desse nitrogênio, que era para estar disponível para a planta e ele se perdeu principalmente por volatilização, né? Indo para a atmosfera. Por quê? Em pH superior a 8, altamente alcalino, a amônia aqui ela acaba volatilizando. Então, eu tenho que ter o controle para que esse processo, quando eu forneço fertilizante, aí a ureia no solo, eu não esteja fazendo algo que não vai me trazer benefício nenhum. Muito pelo contrário, apenas gastos. Por quê? Porque se ela volatilizar nesse pH, acaba tendo grandes problemas de não fornecimento de nitrogênio para a planta. Então, isso aqui volatiliza e, consequentemente, eu não terei o restante do processo do ciclo do nitrogênio para ter nitrato disponível. Mas a pergunta é, o que fazer para não se perder a amônia do solo, principalmente pelo fornecimento de amônia na forma de ureia, de fertilizante? Então, aqui, utilização de uma fonte de enxofre, juntamente com a ureia. O enxofre, ele auxilia a controlar o pH do solo, diminuindo esse pH. Por consequência, se eu não ter alto índice de pH, né, acima de 8, a amônia permanece no solo após a decomposição da ureia. 2. Utilização de ureia de grânulos de liberação lenta, ao qual eu vou controlar essa solubilidade, uma vez que ela vai sendo hidratada pela água, se tornando solúvel de forma menor tempo, de forma vagarosa, eu vou poder contribuir para que não haja altos índices de volatilização. 3, e mais complexo, que é inibidores de urease. A urease é a enzima, né, que decompõe a ureia, formando amônia. Só que esses inibidores de urease, eles têm alto valor agregado, então ele encarece o processo ali no solo, se tornando muitas vezes assim inviável na questão da agricultura. O quarto aqui, a incorporação mecânica da ureia, né? De que forma? Numa quantidade adequada, né? Específica para um teor de umidade, né? Através da chuva ou irrigação. Sempre estar atento. Fornecimento de ureia mediante a uma umidade do solo considerável, para que ela seja hidratada ou de forma lenta ou de forma eficaz, né? Lembrando que essa hidratação aqui, ela acaba levando ao aumento do pH. E em pH alcalino, a ureia acaba o quê? Volatilizando, né? Por consequência,
acaba perdendo-se aí o nitrogênio do solo. O nitrogênio específico, certo? Aí, o pH específico, desculpa, seria abaixo de 6. Aqui até está cortando um pouquinho no slide, ó. pH menor que 6 prevalece, mantém o nitrogênio no solo, certo? Então, essa foi a primeira etapa do ciclo do nitrogênio, o processo de decomposição, que vai fornecer nitrogênio para o solo, ou através da ureia, né, dos ácidos nucleicos e das proteínas, que são as principais substâncias, as principais moléculas, né, que vão ter aí alta quantidade e quantidades significativas de nitrogênio para o solo.